Olá, pessoal! Hoje vamos encerrar os nossos estudos acerca do livramento condicional. Eu digo encerrar porque na semana passada nós já trabalhamos o conceito, os requisitos e as condições do referido instrumento de ressocialização. O início do conteúdo ele foi trabalhado numa aula ao vivo, tá? Então esse conteúdo nós já tivemos o início numa aula ao vivo, então já tem material no portal do aluno da aula passada. Portanto, caso você tenha perdido a aula, eu sugiro que você pause esse vídeo e dê uma olhada lá no portal do aluno, mais especificamente na aula do dia 1º de abril, porque já tem um material lá disponível para vocês, sobre livramento condicional. Pois bem, para finalizarmos o conteúdo, o estudo acerca do livramento condicional, nos resta então a abordagem da concessão, da revogação, prorrogação e extinção do livramento condicional. Pessoal, informo a vocês que disponibilizei no portal, com a data de hoje, 8 de abril, o roteiro dessa aula que está sendo gravada agora. Então, terá também material de apoio desta aula. Então, quem quiser, dê uma olhada lá no portal, baixe o conteúdo para poder acompanhar melhor essa aula. Tudo bem? Sem mais delongas, vamos começar, o nosso conteúdo proposto para hoje. Nós vimos na aula passada que o livramento condicional, ele trata-se de uma etapa de preparação para a soltura propriamente dita do indivíduo, É a liberdade de forma plena. Deste modo, o livramento condicional, ele é também um importante instrumento de ressocialização. Como nós já vimos nas aulas passadas, nós estávamos estudando instrumentos de ressocialização. E o livramento condicional é mais um deles. Então, cuida-se o livramento condicional de medida penal consistente na liberdade antecipada do reeducando. Não significa que no período de livramento condicional o indivíduo não está no cumprimento de pena. Não é isso. Ele está cumprindo pena. Entretanto, ele pode, se preencher os requisitos e aceitar as condições, gozar do benefício de livramento condicional. Tá bom? Para que o apenado possa gozar do livramento condicional, ele obviamente deverá preencher alguns requisitos. Que requisitos são esses, Paula? Nós temos duas espécies de requisitos para a concessão do livramento condicional. Temos os requisitos objetivos e os requisitos subjetivos. É importante que vocês saibam que os requisitos objetivos, eles estão relacionados com a pena imposta ao condenado. De que maneira? Primeiro requisito objetivo. A pena imposta, ela deve ser privativa de liberdade. Segundo requisito objetivo, a pena concreta a ser cumprida, ela deve ser igual ou superior a 2 anos. Terceiro requisito objetivo, o apenado deve ter cumprido pelo menos parcela da pena que lhe foi imposta. E quarto e último requisito objetivo, exige-se a reparação do dano causado pela infração penal, salvo impossibilidade de fazê-lo. Tá joia? Então, se vocês observarem direitinho, como eu disse, os requisitos objetivos, eles estão relacionados com a pena que foi imposta, obviamente, ao apenado, e também a reparação dos danos. Já os requisitos subjetivos, eles estão relacionados com a pessoa do apenado. São requisitos mais específicos, como o próprio nome já diz, mais subjetivos e, por isso, relacionados diretamente com o pessoal do apenado. Por exemplo, requisito subjetivo de número 1. O apenado, para gozar do livramento condicional, ele deve ter um comportamento carcerário satisfatório. Segundo requisito subjetivo, ele deve também ter um bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído. Não basta exercer um trabalho de qualquer maneira, é necessário que ele tenha um bom desempenho nesse trabalho que foi atribuído a ele. Terceiro requisito subjetivo, é necessário ainda que o apenado ele tenha aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. E quarto e último requisito subjetivo, no caso de crime doloso praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, é imprescindível a constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Tá joia? Ademais disso,
trabalhamos na aula passada, mas para recapitular, eu preciso que vocês tenham sempre em mente que o magistrado, ele especificará condições a que ficará subordinado o livramento durante o período de prova. Lembram o que é período de prova? É o período em que o apenado ficará em observação, né? Ele não está tendo um livramento antecipado. Então, esse período de prova é o restante da pena que ele tem a cumprir, que ele ficará em observação, tá bom? E essas condições que o magistrado fixará, essas condições elas também se dividem em duas espécies. Essas condições elas podem ter natureza obrigatória ou natureza facultativa. As condições obrigatórias, elas estão todas descritas lá no artigo 85 do Código Penal e também no 132, parágrafo 1º da Lei de Execução Penal. Obrigatória número 1, obter ocupação lícita dentro do prazo razoável. Obrigatória 2, comunicar periodicamente ao juiz sua ocupação. Obrigatória 3, não mudar da comarca sem prévia autorização. Essas são condições obrigatórias que o juiz vai impor ao apenado. Então, por exemplo, o sujeito ele está na iminência de receber o benefício do livramento condicional. E aí o juiz vai impor para ele essas condições obrigatórias. Ele vai falar com ele, apenado, olha só, você vai receber agora o livramento condicional. Contudo, você tem que ter uma ocupação lícita dentro de um prazo razoável, você tem que comunicar periodicamente ao juiz qual a sua ocupação, o que você está fazendo da vida. E você também, apenado, não pode mudar da comarca sem prévia autorização judicial. Tá? Lembrando, pessoal, o livramento condicional, o indivíduo ainda está em cumprimento de pena. Ele não pode fazer o que ele quiser na hora que ele quiser. Ele está subordinado a algumas condições impostas pelo magistrado, tá bom? As condições facultativas estão todas descritas no artigo, todas não. Por que eu não posso dizer que estão todas? Porque as facultativas, o rol das facultativas, que está lá no artigo 132, parágrafo 2º da Lei de Execução Penal, ele é meramente exemplificativo. Ele não é um rol taxativo. O que significa dizer? Por exemplo, a primeira condição facultativa que a Lei de Execução Penal traz, ela diz assim, primeiro, não pode o apenado mudar de residência sem autorização do juízo. Segundo, deve o apenado recolher-se à habitação em hora fixada. Terceira condição facultativa diz que o apenado não poderá frequentar determinados lugares. Acaba por aqui? Não, porque, conforme eu disse, o rol ele é meramente exemplificativo. De modo que outras condições judiciais adequadas ao fato concreto, após a análise do magistrado, ela poderá, então, ser fixada pelo juiz a partir do caso concreto ou a partir da necessidade que o magistrado enxergar de fixar uma nova condição, tá bom? Feito esse breve apanhado da aula passada, nós vamos continuar o nosso estudo e falar sobre a concessão, revogação, prorrogação e extinção do livramento condicional. A concessão do livramento condicional, isso é muito importante que vocês saibam, ela é de competência do juízo da execução penal. Então, se o indivíduo preenche os requisitos para a concessão do livramento condicional, o meu pedido enquanto advogada não poderá ser endereçado ao juiz que condenou, ao juiz da primeira, segunda, terceira ou quarta vara criminal. Esse pedido ele deverá ser encaminhado ao juízo da execução penal. Por quê? Porque o órgão responsável pela execução da pena é a execução penal. Tá bom? E o juiz da execução penal, ele poderá conceder ou não o livramento condicional, a depender da análise dos requisitos. Tá? Deverá o magistrado ouvir o MP, mas dispensa-se o parecer do Conselho Penitenciário. Posteriormente, será designada uma audiência admonitória. Paula, o que é uma audiência admonitória? A audiência admonitória é uma audiência que existe ou ela é possível
na execução penal. E como o próprio nome diz, a admonitória, ela tem a finalidade de advertir ou de ensinar o sentenciado alguma coisa. Então, como funciona a audiência admonitória no livramento condicional? O apenado vai, obviamente, à audiência e na presença do juiz, o juiz vai fixar essas condições que nós já estudamos, o apenado vai dizer se aceita ou não, e se aceitar, o juiz então vai adverti-lo sobre o que ele pode ou o que ele não pode fazer no gozo do livramento condicional. Essa é uma audiência admonitória. É uma audiência com o objetivo de advertir ou ensinar o sentenciado alguma coisa de que ele obrigatoriamente deve ter ciência. Tá bom? Já disse para vocês, se o apenado ele vai ser comunicado das condições que lhe serão impostas e ele tem a opção de aceitá-las ou não. Caso ele aceite as condições impostas pelo magistrado, então terá início o período de prova, que nós já falamos dele no início da aula, que é aquele tempo restante do cumprimento da pena em que o indivíduo vai ficar sob observação do judiciário. Depois disso, será expedida uma carta de livramento com cópia da sentença em 2 vias, remetendo-se uma à autoridade administrativa responsável pela execução e outra ao Conselho Penitenciário. Se quiserem anotar, deem uma lida lá no artigo 136 da Lei de Execução Penal. Uma outra observação, gostaria que vocês tivessem isso em mente. A cerimônia do livramento, ela não é uma cerimônia qualquer, tá? Ela é um ato solene, está lá no artigo 137 da Lei de Execução Penal e todo o rigor deve ser observado para que haja o livramento condicional. Tá joia? Paula, o sujeito teve aí o livramento condicional. Esse livramento condicional, ele pode ser revogado? Sim ou não? É claro que pode. Se houver algum descumprimento de alguma das condições que foram impostas ao apenado, o livramento poderá ser revogado. E essa revogação também se dará por 2 espécies, ou em 2 espécies, né? Essa revogação ela poderá ser obrigatória ou poderá ser facultativa. Vou explicar para vocês primeiro a revogação obrigatória. E aí nós temos 2 pontos. 2 casos ou 2 hipóteses. Primeiro, revogação obrigatória. Se o liberado, ele vier a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível por crime cometido durante a vigência do livramento condicional, o benefício será revogado. Segunda espécie de revogação obrigatória. Percebam que é bem semelhante. Se o liberado vier a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível por crime anterior à vigência do benefício. Então, perceberam? Se o indivíduo estiver no gozo do livramento condicional e vier a ser condenado, obviamente com sentença transitada em julgado, o livramento dele vai ser revogado. Paula, você disse que tem 2 casos. Temos 2. O primeiro, se o crime cometido, ele for durante a vigência do livramento, é uma hipótese. E se o crime cometido for anterior à vigência, outra hipótese, a segunda hipótese. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque nós temos que observar que a consequência disso, dessas 2 hipóteses, serão diferentes. Qual que é a questão aqui? Se o liberado vier a ser condenado por crime praticado durante a vigência do benefício, isso demonstra que ele não está apto à liberdade plena. Entenderam? Esse tempo que ele ficou em livramento condicional, ele não servirá no cômputo da pena. Ou seja, é como se ele tivesse perdido esse tempo. Entenderam? Aí ele retorna à prisão e cumpre o período novamente. Lembra que eu falei que o livramento condicional ele é um instituto de ressocialização e que ele consiste na liberdade antecipada do indivíduo? Significa que, se o indivíduo
cometeu um crime no gozo do livramento condicional, ele está indicando que ele não está apto a voltar ao sistema, a ter a sua liberdade plena, a retornar à sociedade de uma forma plena. Entenderam qual que é a intenção e qual que é a inteligência do legislador? Então, indivíduo, se você cometeu um crime, tem o trânsito em julgado, você estava no gozo do livramento condicional, você vai perder esse tempo no cômputo da sua pena, porque você está demonstrando que você não está apto ao convívio social. Entenderam? Aí temos uma segunda hipótese. Já no segundo caso, quando o indivíduo, quando sobrevém uma sentença com trânsito em julgado de crime cometido anterior ao livramento condicional, não se revela uma desadaptação do reeducando. Por quê? Porque a condenação do crime praticado foi antes da concessão do livramento condicional, tá bom? Assim, o período de prova, ele é computado normalmente como tempo no cumprimento da pena, tá joia? Ele vai voltar à prisão, ele vai ter o livramento condicional revogado. Entretanto, esse tempo que ele ficou no livramento vai contar aí na pena dele, vai abater na pena dele. Ele volta à prisão, mas o tempo em que ele esteve de livramento é computado como pena cumprida. Essas são as duas hipóteses de revogação obrigatória. Hipótese de revogação facultativa, ou hipóteses de revogações facultativas. Se o liberado ele deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença, ou for irrecorrivelmente condenado por crime ou contravenção, a pena que não seja privativa de liberdade, se a pena não for privativa de liberdade, o magistrado poderá revogar o livramento, alterar as suas condições ou simplesmente advertir o apenado. E por que eu enfatizei isso aqui para vocês? Que a pena que não seja privativa de liberdade, por uma questão óbvia. Porque se sobrevier uma sentença transitada em julgado com uma condenação de privativa de liberdade, com uma condenação, de privativa de liberdade, é óbvio que o indivíduo vai ter que ser recolhido à prisão. Não justifica ele ficar solto, já que sobreveio uma sentença com trânsito em julgado, cuja pena é uma privativa de liberdade. Tá joia? Quanto à prorrogação. Quanto à prorrogação do livramento condicional, esse é muito simples. Lá no artigo 89 do Código Penal, diz que o juiz não poderá declarar extinta a pena enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado por crime cometido na vigência do livramento. Ou seja, o que eu estou dizendo para vocês a partir da interpretação do artigo 89? Crime cometido antes da vigência do período de prova não prorroga livramento condicional, tá bom? Se crime cometido antes da vigência do período de prova não prorroga o livramento condicional, igualmente, a instauração de inquérito policial também não tem força para poder gerar esse efeito. Beleza? Nesse ponto, atenção, por favor, não confundam a prorrogação, que está lá no artigo 146 da Lei de Execução Penal, com a suspensão, que está no artigo 145 da Lei de Execução Penal, tá bom? São coisas diferentes, por favor, não confundam. E para terminar, vamos falar aqui muito rapidamente, aí, em 30 segundos, sobre a extinção do livramento condicional. Paula, quando será extinto o livramento condicional? Muito simples. Se até o término do livramento condicional ele não for revogado, está lá no artigo 90, considera-se extinta a pena. Se a pena está extinta, significa que o indivíduo já não deve mais nada, acabou a pena, acabou também o livramento condicional. Tá bom? Com isso, nós finalizamos a aula de hoje. Não se esqueçam, sempre teremos material no portal do aluno e aulas disponíveis nos dias das nossas aulas. Tem lá no portal do aluno o roteiro da aula, um resuminho feito por mim mesma, e vou disponibilizar para vocês também um conteúdo em PDF. Tá joia? Muito obrigada!